Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta de amostra para exames toxicológicos e o monitoramento biológico. Quando a gente fala em saúde ocupacional, a gente não está falando apenas de acidentes de trabalho. A gente também precisa pensar nas doenças que vão surgindo de forma lenta e silenciosa devido à exposição contínua a agentes químicos que estão presentes no ambiente laboral. Esses agentes, eles podem entrar no organismo do trabalhador diariamente e muitas vezes os sintomas, eles aparecem somente anos depois. E é justamente por isso que existe o monitoramento biológico. O profissional de enfermagem do trabalho, ele possui um papel fundamental nesse processo. Ele vai ser responsável por orientar o trabalhador, preparar corretamente a coleta, escolher os materiais adequados, conservar a amostra e garantir que o exame ele reflita a verdadeira condição da exposição daquele trabalhador. Então, durante essa aula, nós veremos desde os conceitos básicos até os procedimentos técnicos que são utilizados na rotina das empresas, ambulatórios ocupacionais e clínicas de medicina do trabalho. Aí, pessoal, vou perguntar para vocês, né? Quem que a gente poderia citar? Qual profissão que a gente poderia citar que tenha uma grande exposição a produtos químicos? Quando a gente pensa nisso, a gente pode citar pintores, frentistas, soldadores, agricultores, trabalhadores de indústrias químicas, os profissionais da mineração e os funcionários de laboratórios. Então, quando a gente começa, né, a falar um pouquinho desses exames, a gente se pergunta, o que são, né, esses exames, toxicológicos? Os exames toxicológicos, eles são exames laboratoriais que são utilizados para identificar ou para monitorar substâncias químicas presentes no organismo. Na enfermagem do trabalho, eles possuem uma finalidade muito diferente daquela utilizada em exame para investigação do uso de drogas. Aqui, o objetivo principal vai ser verificar, né, se o trabalhador ele está absorvendo alguma substância presente no ambiente de trabalho em quantidade capaz de causar danos à saúde. Essas substâncias, elas são chamadas de xenobióticos, né? Os xenobióticos, ele significa literalmente substância estranha no organismo. O nosso corpo, ele não produz essa substância naturalmente. Elas entram através do ambiente. Então, quanto maior a exposição, desculpa, maior pode ser a quantidade que vai ser absorvida. E isso, gente, nem sempre significa que o trabalhador está doente. Então, por isso que a gente precisa utilizar esses exames, né, chamados de monitoramento biológico, para a gente saber quanto dessa substância está presente no organismo do nosso trabalhador. Um exemplo, um funcionário, ele trabalha diariamente manipulando solventes. Mesmo utilizando os equipamentos de proteção, pequenas quantidades, elas podem ser absorvidas. E o exame toxicológico, ele vai permitir descobrir essa exposição antes que comecem a aparecer alguns sintomas. Então, vem aí a importância, né? O trabalho é da enfermagem do trabalho, que é não esperar a doença acontecer, não esperar o nosso colaborador ficar doente, mas tratar para a gente evitar isso. Para a gente entender, né, os exames toxicológicos, a gente precisa conhecer como o organismo ele absorve os agentes químicos. Existem quatro principais vias de entrada. A principal porta de entrada é o sistema respiratório. Então, quando a gente respira, vapor, poeira, fumo metálico, gases, essas partículas, elas chegam aos pulmões. Os pulmões, eles possuem uma enorme área de contato com os vasos sanguíneos. Então, por isso que essa absorção, ela se torna muito rápida. Uma outra forma da gente ter contato com isso, com essas substâncias, é a via cutânea. A pele, ela também absorve substâncias químicas. E muitas pessoas acreditam que a pele ela é totalmente impermeável. E isso, gente, não é verdade. Diversos solventes, eles atravessam facilmente a pele. Por isso, o uso de luvas adequadas, ele se torna indispensável. A gente também tem a via digestiva, que ocorre quando o trabalhador come, bebe,
ou fuma sem higienizar corretamente as mãos, e a via ocular. Os olhos, eles possuem mucosas extremamente sensíveis. Então, produtos químicos, eles podem facilmente ser absorvidos, tá? E o que que acontece quando o agente químico ele entra no organismo? Depois que ele entra no organismo, ele percorre 4 etapas. Essas 4 etapas, elas são chamadas de ADME. O A é a absorção, né, é a entrada do agente no organismo, que pode ser pela pele, pela inalação, pela ingestão, como a gente já viu. O D é a distribuição. O sangue, ele leva o agente para diversos órgãos. O M é a metabolização. O fígado, ele vai tentar transformar aquela substância em algo menos tóxico. E o E é a excreção. O organismo, ele elimina a substância, principalmente pela urina, pelas fezes, pelo suor, pelo ar que está sendo expirado. E é justamente, gente, porque muitos agentes são eliminados pela urina, que ela acaba sendo uma das amostras mais utilizadas na toxicologia ocupacional. Aí, qual seria o papel, né, da enfermagem do trabalho? A enfermagem do trabalho, ela possui uma responsabilidade enorme durante o monitoramento biológico. Não basta saber coletar sangue, nós precisamos conhecer qual o exame que foi solicitado, qual tubo vai ser utilizado, se exige a necessidade de jejum, qual momento ocorre, né, é o momento correto para cada coleta, como que a gente conserva essa amostra, como transportar corretamente até o laboratório. Então, grande parte dos erros laboratoriais, eles acontecem antes mesmo da amostra chegar no laboratório. Isso significa que um profissional de enfermagem bem treinado, ele vai reduzir drasticamente os erros dos exames. Vamos imaginar um trabalhador exposto ao mercúrio. O exame, ele precisa ser coletado após um determinado tempo de exposição. Se ele for coletado antes, provavelmente o resultado vai ser falso. Então isso mostra como que a gente precisa conhecer a rotina dos exames e como isso é importante para a gente saber realizar, né, o exame de uma forma correta. Não basta apenas saber fazer uma punção, precisa entender um pouco de como funcionam esses exames. As amostras mais utilizadas na toxicologia ocupacional é o sangue, a urina, cabelo, pelos corporais. Cada uma, ela possui uma finalidade diferente. O sangue, ele mostra a concentração de substância naquele momento. Já a urina, ela mostra, aquilo que o organismo eliminou. Lembra que a gente falou lá da eliminação, da excreção? Que é eliminado também pela urina? Então a gente vai conseguir ver o que que o nosso organismo está excretando. A gente também tem o cabelo. Né, o cabelo ele permite avaliar a exposição ocorrida há vários meses. E os pelos que são utilizados quando o trabalhador ele possui pouco ou nenhum cabelo. Então, primeira opção seria ali um pouquinho do cabelo ou retirar alguma parte ali do pelo do corpo. Então, vamos fazer uma comparação. O sangue, gente, ele é como se fosse uma fotografia daquele momento. A urina é como um registro do que foi eliminado. E o cabelo, ele vai funcionar como se fosse um histórico da exposição, tá. Nem todos os exames, eles podem ser coletados em qualquer horário. Existem exames que são realizados antes da jornada, após a jornada, no final de semana, após determinado número de meses de exposição. Então, o momento da coleta, ele vai interferir diretamente no resultado. Por exemplo, o mercúrio, o trabalhador ele precisa estar exposto cerca de 16 horas. O níquel, o trabalhador ele precisa estar ali em exposição de 17 a 36 horas, para a gente conseguir fazer o exame e dosar a quantidade dele no organismo. Então ele precisa ficar entre 17 a 36 horas após a exposição para a gente conseguir ali medir isso. O cádmio, o monitoramento ele é após 6 meses de exposição. Então a gente precisa se atentar para essas informações, para a gente não fazer uma coleta em um momento
errado e a gente acabar tendo um resultado falso, né. Por que que vocês acham que acontece, né, muitos erros? Ou por que que demora tanto tempo, né, para a gente conseguir fazer um exame de exposição? O organismo, gente, ele vai levar tempo para absorver, para distribuir e para eliminar essas substâncias. "Ah, eu fui exposto agora, já posso dosar para ver?" Não adianta, tá? Leva-se um tempo para essa substância ela ser absorvida e ela chegar ao organismo. Agora a gente vai falar um pouquinho do jejum, né, se ele interfere na questão metabólica ou não. Isso é uma dúvida muito comum. Ao contrário do que muitos imaginam, a maioria dos exames toxicológicos, eles não exigem o jejum, tá. Existem algumas exceções. Quando vai solicitar organofosforados, precisa de 4 horas de jejum, tá. Zinco e cobre precisa de 6 horas. Então, a gente costuma solicitar o jejum quando realmente tem ali algum exame que tem essa exigência. Solicitar jejum desnecessário, ele pode causar desconforto ao trabalhador. E além disso, gente, alguns trabalhadores, eles realizam atividades pesadas. Então, manter jejum prolongado acaba aumentando o risco de mal-estar durante a coleta. A gente tem uma coisa que a gente chama de fase pré-analítica, tá? O que que seria essa fase pré-analítica? A fase pré-analítica, ela começa antes da coleta. Então, nesse momento, a gente vai fazer a identificação correta do trabalhador, o preparo do paciente, a escolha do tubo, vamos ver qual é o tipo de coleta, vamos fazer a homogeneização, o armazenamento, o transporte. Os estudos, eles mostram que aproximadamente 70% dos erros laboratoriais, eles acontecem nessa fase, na fase pré-analítica. Por isso, o sucesso do exame, ele depende muito mais da enfermagem do que do próprio equipamento que vai estar sendo utilizado. Então, quando a gente realiza uma coleta correta, nós estamos protegendo o trabalhador, o médico do trabalho e a empresa, e garantindo que o resultado vai refletir a realidade da exposição. Desculpa, pessoal. Agora, né, que a gente já compreendeu a importância do monitoramento biológico, a gente vai começar a estudar a principal técnica utilizada pela enfermagem do trabalho, que é a coleta de sangue. A coleta de sangue para exames toxicológicos, ela vai muito além da realização de uma punção venosa. Cada detalhe influencia diretamente na qualidade da amostra e, consequentemente, no resultado do exame. Então, é muito importante lembrar que na saúde ocupacional, um resultado alterado pode indicar que um trabalhador está sendo exposto acima do limite permitido. E, dependendo do caso, esse resultado pode levar até o afastamento temporário do trabalhador, a investigação de ambiente de trabalho e até mesmo a revisão das medidas de proteção coletiva e individual. Então, por isso a enfermagem, ela deve seguir rigorosamente os protocolos de coleta. O sangue, ele é considerado uma excelente amostra, porque ele representa aquilo que está circulando naquele momento do organismo. Lembra que eu falei para vocês que o exame de sangue seria como se fosse uma foto? Então, se um trabalhador acabou de absorver uma substância química pela respiração ou pela pele, é muito provável que ele esteja presente na corrente sanguínea antes de aparecer na urina. Por quê? Primeiro ele vai ter o processo de absorção para no final ele ter o processo de excreção. Então, por esse motivo, muitos indicadores biológicos, eles acabam utilizando como material principal de escolha o sangue. Imagina um funcionário exposto ao monóxido de carbono. Esse gás, ele liga-se rapidamente à hemoglobina. E aí forma o que a gente chama de carboxiemoglobina. Se a gente esperar muitas horas para coletar a amostra, parte desse composto já vai ter sido eliminado. Então, vai dificultar o diagnóstico da exposição. Então, prestem atenção. Alguns exames a gente precisa obrigatoriamente esperar, né, horas, dias, até meses de exposição para a gente poder coletar. E outros a gente precisa coletar rapidamente. Então, vem aí também a importância de vocês saberem o que vocês estão fazendo, né? Qual que é o protocolo correto para cada tipo de exame, para cada tipo de coleta que eu vou realizar. Quando a gente fala,
em coletas, em tubos, a gente tem uma sequência de tubos que a gente utiliza, tá, pessoal? Então, a gente tem o tubo vermelho, o tubo verde, o azul, o lavanda, né, que a gente fala lavanda, mas alguns chamam aí de lilás, e a gente tem o cinza. Cada tubo, ele possui uma tampa de cor diferente. E essa cor, gente, ela não é escolhida por acaso. Ela identifica o aditivo que tem dentro desse tubo. Então, por exemplo, o tubo vermelho, ele é sem aditivo para sorologia, ele é sem anticoagulante. Ele é utilizado para sorologia, para bioquímica. Em alguns locais vocês vão encontrar ou vermelho ou amarelo, tá? O verde. O verde ele contém heparina, então ele é muito utilizado em exames químicos, né, para a gente ver ali o plasma químico. O azul, ele contém citrato de sódio. Ele é utilizado para exames de coagulação. O citrato, ele impede temporariamente a coagulação. Aí a gente tem o lavanda, né, que ele contém EDTA. Ele é um tubo da hematologia. O EDTA, ele preserva muito bem as células do sangue. E por último, a gente tem aí o tubo cinza. O tubo cinza, ele contém fluoreto, que é utilizado principalmente para a glicose. O fluoreto, ele impede que as células, elas continuem consumindo a glicose. Então a gente nunca pode trocar um tubo por outro. Mesmo que aparentemente seja uma diferença de cor, cada tubo, ele possui uma função específica. Então o médico, ele solicita a dosagem de chumbo em sangue, que é para a gente utilizar o EDTA. O profissional, ele coleta em um tubo sem anticoagulante. Resultado, gente, a amostra provavelmente vai ser rejeitada pelo laboratório e a gente vai ter que fazer uma recoleta, tá? Então, quando a gente precisa, coletar vários tubos do mesmo paciente, a gente tem uma sequência que ela é obrigatória. Por que que é obrigatória? Porque seguindo essa sequência, a gente evita a contaminação entre os aditivos. Então, primeiro tubo, vermelho. Segundo tubo, azul. Terceiro tubo, verde. Quarto tubo, o lavanda. E quinto tubo, o tubo cinza. Vamos pensar assim, que um pouco de EDTA, ele vai passar para o outro tubo. Esse EDTA, ele possui potássio. Então o exame, ele pode mostrar um potássio falsamente elevado, porque veio o potássio não do sangue do paciente, mas do tubo, aditivo do tubo que a gente utilizou. Então por isso que é muito importante a gente seguir a sequência correta. O tubo seco, ele sempre vai ser o primeiro, tá, gente? E o tubo da glicose vai ser sempre o último. Isso é uma regra. Então, primeiro a gente coleta sempre o tubo vermelho ou amarelo, depois azul, verde, lavanda e, por último, o cinza. Um erro extremamente comum, né, durante a coleta é manter também o garrote por muito tempo, tá, gente? O garrote ele deve permanecer apenas o tempo suficiente para a gente fazer a localização da veia. Quando o sangue ele fica ali represado, a gente tem um processo que a gente chama de hemoconcentração. Isso significa um aumento artificial da concentração de diversas substâncias. Então, a gente tem um aumento de proteína, de potássio, de cálcio, de enzimas. Então, o garrote ele deve ser retirado assim que o sangue começar a fluir para dentro do tubo. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai dar continuidade no processo ali de coleta. Então, primeiro a gente tem a preparação, como a gente falou lá no começo, conferir a solicitação, higienizar as mãos, preparar todo o processo, né. Então, nessa primeira parte, a gente precisa se atentar para todos esses detalhes. Depois, a gente vai fazer a identificação e a orientação. Identificar o trabalhador com 2 indicadores, identificadores, e explicar para eles o procedimento. Então a gente vai começar conferindo o pedido, higienizar as mãos, a gente vai organizar o material, a gente tem que identificar os tubos, a gente precisa explicar para ele todo o procedimento que vai acontecer. Isso é muito importante. Depois a gente vai posicionar o paciente e escolher a veia que a gente vai garrotear.
Lembrando que o ideal é a gente deixar ali garroteado no máximo 1 minuto, tá? Realizar a antisepsia e puncionar. Hoje em dia a gente usa muito o sistema a vácuo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque como vocês já são, né, técnicos de enfermagem, essa parte da punção para vocês eu imagino que já é mais tranquilo. Feito isso, retira o garrote, preenche os tubos, né, corretamente, sempre respeitando a ordem e fazendo a homogeneização. Terminou? Retira a agulha, faz uma compressão ali no local, identifica imediatamente a amostra e registra no formulário de rastreabilidade. Então, gente, eu coloquei para vocês aqui agora, alguns erros críticos na questão da coleta, tá? Antes disso, eu queria só falar um pouquinho com vocês do transporte, tá? Quando a gente pensa no transporte, depois da coleta, começa uma outra etapa muito importante, o transporte. Muitas empresas, elas ficam longe dos laboratórios. Então, durante o transporte, a amostra, ela vai continuar sofrendo alteração química. Então, a gente tem que ter cuidado de protegê-la da luz, evitar calor, evitar congelamento, quando não indicado, e evitar vibrações excessivas, tá? A maioria das amostras, elas devem ser transportadas de 2 graus a 8 graus. É uma temperatura aí meio que a gente fala de temperatura padrão geral, tá? O transporte inadequado, ele pode acabar acarretando em degradação, hemólise, perda do análito e a necessidade de uma recoleta. Então a gente precisa ficar bem atento ao transporte também. Erros críticos na coleta: garrotear por muito tempo, agitar vigorosamente a amostra, isso pode causar hemólise. Uso de tubo incorreto, falta de homogeneização, né, levando ali a coagulação parcial, e uma identificação tardia com risco de troca de amostras, tá? Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a NR7. O monitoramento biológico, ele parte da NR7, que está lá o PCMSO, tá? Ele permite uma vigilância precoce de intoxicações, avaliação da eficácia das medidas de proteção e também o controle epidemiológico ocupacional. Conceitos essenciais no laboratório. Aqui eu coloquei para vocês alguns indicadores que a gente precisa sempre estar atento, tá? A gente tem um indicador biológico de exposição. Esse indicador, ele assim, ele vai mostrar pra gente o limite máximo seguro, tá. Então como que funciona isso? A gente vai ter um indicador de biológico de exposição máximo que é permitido, então ele vai mostrar ali pra gente o limite, né, que esse meu colaborador, ele pode ficar exposto a essa substância. A gente tem o VR, que são os valores de referência. Concentração em populações não expostas, a gente tem a exposição excessiva, que é ali um alerta ocupacional. E a gente tem a significância clínica, que vai indicar um possível efeito ou uma possível doença. A gente tem os agentes químicos, né, e os seus efeitos. Então, a gente tem aí, eu vou só voltar aqui um pouquinho para vocês, gente, para explicar um pouquinho, por exemplo, o VR, né? A gente fala de valor de referência. Quando o laboratório ele entrega um resultado, ele sempre vai informar um valor chamado valor de referência. Esse valor ele representa aquilo que normalmente é encontrado em pessoas que não possuem exposição ocupacional, tá? O valor de referência ele vai servir como uma comparação. Se o trabalhador apresenta valores acima desse limite, isso pode indicar uma exposição ao agente químico. O índice biológico máximo permitido é um outro conceito, né, fundamental, que é o IBMP. Essa sigla, ela significa índice biológico máximo permitido. É o maior valor considerado aceitável para os trabalhadores expostos. Então, quando esse limite ele é ultrapassado, existe uma forte indicação de exposição excessiva. E aí, nesse caso, o médico ele deve investigar condições ambientais, uso de EPI, funcionamento, né, dos EPCs.
e a necessidade de afastamento. Então, se um trabalhador ele apresenta um nível de chumbo acima do IBP ou IBMP, desculpa, não basta repetir o exame, ele precisa investigar a causa dessa exposição. Então, o objetivo do monitoramento não é apenas detectar alterações. O objetivo principal que a gente tem é prevenir doenças, tá? Os principais agentes químicos, né, que a gente tem aí seria o chumbo, o mercúrio, o benzeno, o tolueno, organofosforados e o monóxido de carbono. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho desses principais agentes químicos. Então, o chumbo, ele é encontrado em baterias, em fundições, em reciclagem, e ele pode provocar anemia, alteração neurológica, lesão renal. Já o mercúrio, ele é encontrado em laboratórios, em mineração, em indústrias químicas, e o aumento dele pode causar tremor, alteração neurológica, insuficiência renal. O benzeno, ele é encontrado em refinarias, em combustível, em indústrias petroquímicas, e ele pode causar a leucopenia, a aplasia medular, até a leucemia. O monóxido de carbono, ele é encontrado em motores, garagens, siderúrgicas, e o que ele pode causar é a hipóxia, tá? A organofosforados, eles são encontrados em agricultura, controle de pragas. Ele pode provocar uma salivação intensa, contração muscular, desculpa, insuficiência respiratória. Então, existem, né, várias situações aonde a gente pode encontrar esses agentes químicos, e vocês viram que são em diversos locais diferentes de trabalho. A gente tem, alguns fatores, né, que interferem nos exames. Nem toda alteração, gente, encontrada em um exame significa uma exposição ocupacional. Existem diversos fatores que também podem modificar os resultados, como frutas, conservantes, benzenos, medicamentos como ansiolítico, antibiótico, o álcool, né, que ele pode alterar diversos metabólitos, o tabagismo, né, especialmente importante quando a gente vai dosar o monóxido de carbono. Por isso que a gente também precisa fazer uma entrevista antes da gente realizar a coleta. Então a enfermagem tem que perguntar se usa algum medicamento, alimentação, álcool ou outros fatores que podem acabar interferindo aí no resultado do nosso exame. Desculpa, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho, eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu só dar uma olhada. Não, não coloquei. Eu só vou falar para vocês. Desculpa, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da coleta de urina. A urina, ela é uma das amostras mais utilizadas em toxicologia ocupacional. Ela apresenta diversas vantagens. A urina, ela é fácil de coletar, ela não é invasiva, ela representa a eliminação dos metabólitos que são produzidos pelo nosso organismo. Lembrando que dependendo do que a gente quer investigar, é mais fácil a gente coletar o sangue do que a gente esperar a urina, porque para a gente identificar na urina, já tem que ter passado por todo o processo ali de absorção, tá? Então, se vocês tiverem algum trabalhador que vai precisar fazer uma coleta de urina, é importante a gente fazer algumas orientações, que ele higienize adequadamente as mãos, que ele higienize a região genital, que ele utilize o frasco adequado e que ele evite contaminação. Em alguns exames é necessário a primeira urina da manhã. Em outros, a coleta ela deve acontecer no final da jornada. Então, tudo vai depender da substância que a gente vai pesquisar. Um trabalhador, ele coleta a urina em garrafa de refrigerante, né? E esse exame, ele pode ser aceito.
Não, gente, ele não pode, tá? Por quê? Existe um risco de contaminação. Então, tem sempre o frasco adequado para ele fazer a realização desses exames. Geralmente, o próprio ambulatório ou o local onde ele vai fazer a coleta já fornece para ele o recipiente para ele utilizar. Agora a gente vai entrar um pouquinho na coleta de pelos para os exames toxicológicos. Além do sangue e da urina, existem exames que podem ser realizados utilizando o cabelo ou pelo corporal. Esses exames, eles permitem a avaliação, hã, de substâncias que estão ali, contidas no paciente. Então, a gente vai conseguir avaliar exposições que ocorreram meses antes daquela coleta. O cabelo, ele cresce aproximadamente 1 centímetro por mês. Sendo assim, 3 centímetros representa aproximadamente 3 meses de exposição. 6 centímetros representa 6 meses de exposição. Essa característica, ela transforma o cabelo em um verdadeiro histórico. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês, né, que a gente tem ali o sangue, que é a foto, a gente tem a urina e a gente tem o cabelo ou pelo, que o cabelo ou pelo é como se fosse um histórico ali do nosso paciente, tá? Então, quando que a gente vai utilizar? Em investigação de exposição crônica, avaliação retrospectiva e confirmação de resultado. Isso a gente falando do cabelo, tá, pessoal? Quando que a gente utiliza os pelos, né? Quando o trabalhador ele possui pouco cabelo. Então aí a gente pode coletar os pelos do peito, das pernas, dos braços, das axilas. E é importante a gente nunca misturar pelos de regiões diferentes na mesma amostra, tá, pessoal? Embora seja, né, um procedimento simples ali, a coleta ela deve seguir critérios rigorosos. A região preferencial é a nuca, tá? O corte ele deve ser realizado o mais próximo possível do couro cabeludo. A extremidade, ela corresponde à raiz e ela deve ser identificada. Isso vai permitir que o laboratório ele saiba qual parte representa o período mais recente da exposição, tá? Cuidados importantes. Nunca arrancar os fios, utilizar sempre uma tesoura limpa, evitar contaminação, armazenar em envelope de papel adequado e jamais utilizar o plástico úmido, tá? A gente sempre precisa registrar a data, o horário, a identificação e o local da coleta. Quais substâncias que a gente consegue identificar através dos cabelos ou dos pelos? Metais pesados, como chumbo, mercúrio, arsênio, o tolueno e o xileno, que são solventes orgânicos, drogas e seus metabólitos, pesticidas e agrotóxicos. Aqui eu coloquei para vocês, né, a tesourinha ali, que é o material que a gente vai utilizar, sempre com luva de procedimento, né, a gente nunca pode esquecer a nossa segurança e a higiene. Aqui o local preferencial, que seria a região da nuca, é que eu fui falando e acabei não passando para vocês. Aqui, a realização do procedimento, então, a preparação, que vai ser a higienização das mãos, usar sempre luva, identificar o trabalhador, fazer a seleção, que vai ser separar uma pequena mecha de cabelo o mais próximo possível do couro cabeludo, cortar a mecha rente ao couro cabeludo com a tesoura esterilizada, manter o alinhamento da raiz e ponta, acondicionar no envelope identificado e evitar qualquer contato da amostra com mãos ou superfícies contaminadas. Depois disso, fazer ali o registro. Cuidados essenciais na coleta do cabelo. Não lavar o cabelo antes da coleta com produtos químicos fortes, porque isso pode interferir. Evitar o uso de tinturas recentes, que pode também alterar a análise de metais. Manter a identificação da raiz da amostra é fundamental para a análise temporal e evitar o contato da amostra com suor, poeira ou óleos para a gente prevenir aí a contaminação. Aí aqui, né, o cabelo, o crescimento ele é contínuo e mais uniforme, o que torna ideal para a gente fazer uma reconstrução aí do histórico, para a gente ter um histórico mais preciso da exposição.
Já o crescimento dos pelos corporais, ele é mais irregular e a fase de repouso ela é mais longa. Então ele é utilizado principalmente quando a amostra de cabelo ela não está disponível, mas a preferencial sempre vai ser a amostra do cabelo. Vantagens da análise do cabelo. A gente tem aí uma janela de detecção mais longa, é mais fácil de armazenar, de transportar, tem um menor risco de degradação e permite que a gente faça aí uma retrospectiva da exposição, além de ser um método de coleta não invasivo e geralmente ele é bem aceito. Aí as limitações, né, ela não é indicada para diagnosticar intoxicação aguda, pode sofrer influência de cosméticos ou de tratamentos capilares, e a contaminação externa pode gerar resultado falso positivo, tá? E não substitui a análise de sangue ou urina. Então, a análise do cabelo ou do pelo, eles são complementares. Aí a gente tem a interpretação, né? O resultado em cabelo não indica doença ativa, não substitui a avaliação clínica e indica a exposição prévia e cumulativa ao agente químico. Deixa eu ver aqui. O papel de vocês na coleta do cabelo é garantir a técnica séptica, a integridade da amostra, evitar contaminação externa durante o processo de coleta, conseguir manter a rastreabilidade dessa amostra, dos seus dados, orientar o trabalhador sobre o preparo adequado e garantir o armazenamento correto dessa amostra até o transporte. Então, gente, como conclusão eu deixo aqui, né, para vocês que a inclusão da análise de cabelo e pelo, ela amplia a capacidade de monitoramento ocupacional e que a enfermagem do trabalho, ela é essencial para a integridade da amostra, segurança e confiabilidade diagnóstica em todo o processo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se encontra na nossa próxima aula.